A paz do Senhor, falando EBD, nesta feita, com um tema diferente, né? Vamos falar sobre o cristão e o dízimo, quer dizer, o dízimo no Novo Testamento. Porém, existem situações em que não dá para nós já de início partirmos para aquilo que queremos. Precisamos de uma contextualização, precisamos de uma introdução, precisamos de uma base. E, obviamente, quando vamos falar de assuntos referentes ao Novo Testamento, nós invariavelmente temos que voltar ao Antigo Testamento para nós tratarmos de alguns assuntos. No caso do dízimo, tá, não é diferente. Quer dizer, além de tudo, é mais específico ainda. Por quê? É uma prática que vem sendo realizada desde o Antigo Testamento e vem para o Novo Testamento. A pergunta é, onde nós temos uma norma, uma regra que nos... Alguns usam a palavra obrigação. Nós não vamos usar esse termo. Vamos usar um termo diferente, que me dê uma base. As pessoas precisam de base. Se bem que quando olhamos para o Novo Testamento, existem muitas coisas que nós fazemos hoje, ou que muitos praticam, que não tem sequer uma linha nas Escrituras do Novo Testamento, né? Nos 27 livros, se eu não errar as contas, 39 do Antigo, 27 do Novo, 66 livros. Os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Porém, o dízimo ele é específico, quer dizer, é um assunto diferente, é um assunto que causa polêmica e assim sucessivamente. Então, a segunda observação que eu gostaria de fazer é que nós não temos nenhuma pretensão, tá, com isto, de mudarmos pensamentos. É difícil mudar pensamentos, é difícil mudar conceitos pré-concebidos, principalmente com o volume de informação que nós temos nos dias de hoje, contrariando algumas doutrinas, favorecendo outras, inventando doutrinas que sequer passaram pela cabeça do mestre e também dos seus discípulos, tá bem? Então, não é a nossa intenção. Terceiro, não tem como, veja, nós temos uma lousa completa aqui, temos outra completa ali, então não tem como também dirimir totalmente as dúvidas e questionamentos que existem no pensamento da igreja moderna, nos dias de hoje. Em parte disso, obviamente, também é por causa do quê? Daquele volume de informação que nós temos. Muita informação muito boa, muita informação coerente, correta, porém um grande número dela também. Então, não é a nossa intenção mudar o pensamento das pessoas. Não temos esta pretensão. Tá bem? E também não temos a pretensão de extrair, vamos dizer assim, de acabar com o assunto. Tá? De acabar, vamos pegar uma palavra mais simples, de tratar o assunto do começo ao fim, e não tem como também. Tá? Não tem como. Quarta observação, o que nós vamos falar aqui, eu ouvi e vi muitos. Nós vamos falar doutrina pentecostal, a doutrina reformada, a doutrina tradicional. Então, muito, ou quase 90% do que eu disser aqui, isto já vem sendo tratado pelos tempos a fio. Tá bem? Então, muita coisa que nós falarmos, nós vamos estar simplesmente ecoando ensinos que a igreja, veja que é um assunto interessante, é um assunto... Por quê? Quando nós chegamos à conclusão do dízimo, você vai ver que não há, dentro das igrejas mais tradicionais, vamos dizer assim, com mais tempo de existência,
não vai haver uma diferença, não vai haver, este embate de existe ou não existe, é certo ou não é certo, é bíblico ou não é bíblico. Por quê? Porque é algo lógico, virão aqueles que vão dizer que todo mundo está interessado em dinheiro. Não, veja, é um assunto que eu, nestes quase 40 anos, 35 anos de ministério, é raro, pode perguntar nas igrejas por onde eu passei, é muito raro o dia, o culto que eu especifiquei para ensinar sobre dízimo, tá? Me ensinar sobre isto. Não foi, dá para contar nos dedos de uma mão as vezes que eu trabalhei com esse assunto. Então, nós estamos falando aqui quase que um chover no molhado para as igrejas mais antigas. Tá? Nós estamos falando de igreja com 300, 400, 500 anos, vamos falar das mais novas, principalmente, né, os pentecostais, que têm aí 104, 105 anos, está nesta base, tá bem? E nós vamos falar dentro, né, você vai ver do lado de cá, nós vamos falar sobre isso, tá bem? Então, nós temos por bibliografia, deixa eu adiantar para você, bibliografia, lógico, Bíblia é a base, tá bem? Eu estou usando as versões revista e atualizada, tá? Para o meu uso, eu prefiro a Almeida atualizada, para o meu uso, para o meu consumo diário, tá bem? Mas estamos usando uma versão que está aí, hoje os textos melhor, mais, vamos dizer assim, procurados da nova Almeida atualizada. Mas nós estamos usando uma outra versão. Veja, eu tenho também uma coleção que é chamada Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Eu estou usando o volume de número 1, tá? Edições Vida Nova, uma excelente enciclopédia. Estou usando também o Novo Dicionário da Bíblia, volume 1, está lá na outra estante. Tá bem? Também da editora Vida Nova. Se você precisa de uma enciclopédia, são 3 volumes, pelo menos a minha, quando eu comprei eram 3 volumes, a capa azul marinho, muito bonito, e outro dicionário novo, você pode adquirir essas edições Vida Nova. São uma teologia muito interessante, tá bem? Estou usando também as lições bíblicas da CPAD do terceiro trimestre de 2022, tá? Da Sala dos Adultos, essa já está ali. E o interessante é que o mesmo comentarista de 2022 é o comentarista desse trimestre das lições bíblicas adultos da CPAD. Estou usando também o livro Ordenanças Bíblicas do Bispo Abner Ferreira, do ano de 2024. Também fez parte da Escola Bíblica Dominical deste ano. Tá bem? E no dicionário online de português. Tá? É um desenho azul, tem as letras, suas letras, uma letrinha e um desenho geométrico em preto, é uma coisa muito boa. Eu gosto bastante deste dicionário. Então, esta é a nossa bibliografia, é o que nós vamos usar. Tá? Então, prestando bastante atenção, já expus no início aquilo que nós precisamos e pretendemos. Tá? Então, vamos para aquilo que nós trouxemos para a lousa. Tá bem? E fora, vídeos, palestras, aulas, cursos, tá bem? Porque envolve um assunto muito sadio e também um assunto muito polêmico. Tá bem? Para alguns, é um assunto sadio. Para outros, gera-se polêmicas. Não porque as pessoas são polêmicas, é porque as pessoas querem entender. Tá bem? Um outro problema também. Existem questões em que nós não queremos aprender. Nós só queremos que seja exposto alguns fatos, mas nós não temos a intenção de mudar, porque não é nossa intenção mudar. Obviamente que aí, mesmo que se traga muitos fatos, muitas
muitos ensinos, nós vamos criar outras polêmicas, outras questões, e eu não quero ser deselegante, então eu procurarei ser o menos deselegante possível, responder as perguntas, trazer o que está aqui, mas ser o menos polêmico, o menos desagradável possível, porque não é essa a nossa intenção e também não fazem, assim como diz a Bíblia, não é costume não é nosso costume, né? A Bíblia diz, os discípulos vão dizer, não é nosso costume determinadas coisas. Então, vamos falar sobre o cristão e o dízimo. Já tratamos desse assunto, Escola Bíblica Dominical, tanto da CPAD quanto da editora Betel. Tá bem? Esse esboço que eu tenho aqui, eu tenho ele assim, de uma palestra que eu achei muito interessante, não sei nem se eu posso, vou citar, se houver algum problema, simplesmente tiramos o vídeo, né? Do pastor Augustus Nicodemos. É uma explanação muito interessante. Não é levada nem para um campo e nem para o outro. É estritamente bíblico. Então, esta primeira parte, mais outros pastores, né? Nós ouvimos várias, tanto dos mais antigos quanto dos mais novos, e aqui está o esqueleto, tá bem? Porém, logicamente que a carne, o esqueleto, eu não posso copiar na íntegra, né? 100% do que foi dito. Mas eu posso usar eu acredito que eu possa usar, e já citei a fonte, como referência, tá bem? Então, nós vamos ter aqui uma parte da enciclopédia bíblica, histórica, outra parte do dicionário, outra parte da lição da CPAD, outra da editora Betel, e aqui nós temos os reformados praticamente nesse esqueleto do nosso sermão, tá? no esboço deste sermão. Tá bem? Então, vamos lá. O cristão e o dízimo. O Novo Testamento, o dízimo no Novo Testamento. Tá? Primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é que muito do que foi trazido para o Novo Testamento, obviamente, ele vem por quê? Ele vem do Antigo Testamento. É por isso que eu preciso desta introdução. Quando olhamos para a igreja que está nascendo, nós temos que olhar para ela como uma igreja majoritariamente judia. Tá? Nós vamos ver que nas pregações de Pedro, tanto na primeira quanto na segunda, depois do Pentecoste, nós vamos ver que 3.000, 5.000, se não 100%, pelo menos 90% dos conversos são judeus. Tá bem? Então, vamos começar a nos localizar. Depois desta diáspora, da igreja ser espalhada por causa da perseguição e martírio, né, do diácono, nós vamos ver que aí sim ela vai alcançar o mundo, ela vai atingir outros povos, tá bem? E aí os gentios começam. Por isso eu disse, se não 100%, pelo menos 90% eram judeus. Também eram pessoas que, veja que eu estou falando da conversão, não estou falando do derramamento. Derramamento também, porque os cerca de 120 irmãos que ficaram no cenáculo também eram judeus. Obviamente que depois, cheios do Espírito Santo, eles vão falar na língua das nações que estavam na festa ali, juntamente com eles. Como eles não são todos judeus, são. Como é que nós ouvimos eles falarem na nossa língua materna? Então, aí está a manifestação do poder de Deus. Tá bem? Se olharmos para este contexto, nós vamos ver que nós temos um ponto até interessante para pensar. Veja, nós estamos pensando, tá? Nós estamos conversando, nós não estamos debatendo e nem querendo empurrar nada goela abaixo de ninguém. Interessante. Então, quando nós olhamos para isto, nós vamos entender uma questão que mais à frente nós vamos falar sobre a questão da continuidade. Qual é a continuidade que nós estamos falando? Da continuidade e da descontinuidade. Primeiro, a continuidade é algo que continua.
Quando falamos de descontinuidade, nós estamos falando de coisas que cessaram. Quer dizer, quando olhamos para o Antigo Testamento, aquilo que era tipológico, tipologia, aquilo que tipificava, foi ficando pelo caminho. Por quê? Porque agora o Novo Testamento ele traz o antitipo, o antítipo, ele vai trazer a figura, tá, do que o tipo era a sombra. Por isso o escritor aos Hebreus ele vai dizer da sombra, das coisas do passado que eram sombras do Novo Testamento. Tá? Principalmente na carta escrita aos Hebreus, você vai ver muitos tipos. Por quê? Hebreus é a explicação dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, do Pentateuco. Então, tudo aquilo que era figura, agora está sendo cumprida, está sendo realizada no Novo Testamento. Então, nós falamos de descontinuidade. Continuidade é aquilo que a igreja, que o povo de Deus já estava acostumado a fazer e que no advento do Novo Testamento, com o nascimento do Messias, essas coisas não foram modificadas. E quando nós prestamos atenção nisso, apesar de não ter sido modificada, não é preciso que torne-se a bater tanto nesta tecla da continuidade. Por quê? Veja, é um povo que está vindo de um período para o outro, mas é um povo que já está vindo com a concepção, com a ideia de determinadas coisas. Tá? Quando olhamos para o Novo Testamento, também nós vamos ver que a ênfase da mensagem, tanto do Messias quanto dos apóstolos, dos pais da igreja, como nós vamos citar aqui, é um objetivo único, que é o quê? A salvação de almas. Tá? O objetivo primordial, a prioridade de Cristo, dos discípulos, dos apóstolos e dos pais da igreja é a salvação de almas. Então, há assuntos que vai ficar ali circunvizinhos a esta questão. Tá? Não há uma prioridade, porque, veja, continuidade, mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos que entender isto, que a visão de Cristo, a visão, a preocupação, a prioridade dos apóstolos, tá bem? E também dos pais da igreja, vamos aí até o 2º, 3º século da igreja, você vai ver que é específico, a salvação das almas. Houve cura, houve isto, preocupação com isto, com aquilo, ou existiu milagres, multiplicações, transformações. Porém, a ideia principal do Novo Testamento é o quê? A salvação das almas. Então, por isso, nós precisamos gastar um pouco de tempo. Talvez não, porque não tem como nós falarmos isto em meia hora, 40 minutos. Tá bem? Mesmo porque as pessoas pedem exemplos. Então, na introdução, nós já vamos com a ideia, né? Aquelas 2 ideias que são pertinentes, que estão constantemente também na mente do cristão do Novo Testamento. O sistema bíblico de contribuição dizimal para nós, no período... quer dizer, o dízimo é o sistema bíblico de contribuição para nós no período do Novo Testamento? Veja, e as pessoas perguntam, é uma norma? É uma regra? O que é norma? O que é regra? Tá? Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender para poder analisar, pelo menos, no mínimo, né, o mínimo corretamente possível. O mínimo corretamente possível. Tá bem? O dízimo surgiu com a lei? É parte da lei? Jesus Cristo cumprindo a lei, ele vai abolir o dízimo? É outra questão. Então, nós vamos trabalhar com as questões mais periclitantes, vamos dizer assim, que permeia a mente do cristão. Tá bem? Então, nós podemos começar com uma introdução respondendo já uma pergunta. Tá? Veja, quando nós falamos assim, é um sistema de contribuição obrigatório da lei? Podemos responder que não. Não, por quê? Quando nós olhamos antes disso, nós vamos ver os patriarcas
contribuindo com o dízimo. Óbvio que nós vamos falar que a regra, a norma do Novo Testamento é o amor, é isto, é aquilo outro. Tá bem, vamos lá. O primeiro a dar o dízimo foi quem? Abraão. Abraão, ele é antes da lei. Veja, Abraão, então, no capítulo, em Gênesis 14, 18 a 20, você vai ver que ele se encontra, depois de voltar de uma batalha e resgatar o seu sobrinho, ele é interpelado por um agente, agora dentro do contexto, que surge, sabe? Não se sabe o seu início, não se sabe o seu fim, o nome dele é Melquisedeque, né? Melech, rei de justiça. Zadek, Sedek, justiça, rei de justiça. E também fala deste personagem que ele é o rei de Salém. Obviamente, todos nós sabemos, por isso que eu disse, muito do que for dito, dá a impressão que nós estamos replicando, repetindo o que outros falaram, mas nós não podemos fugir da história, não podemos fugir da realidade. Tá bom? Então, ele é rei de Salém, que futuramente virá a ser Jerusalém, a cidade Jerusalém, a cidade de paz, tá bom? Então, este personagem agora aparece diante de Abraão. E o que é que Abraão faz? Abraão está contente e agora este rei de justiça, ou rei da justiça, ele vai abençoar Abraão. No momento em que ele abençoa Abraão, o que é que Abraão faz? Abraão dá o dízimo de todo o despojo que ele teve da guerra contra aqueles 5 reis. Tá bem? Então, ele dá o dízimo de tudo que ele tem, de tudo que ele conquistou, de tudo que ele, a não ser a questão das vidas, o restante, tudo era dado dízimo. Tudo era dado dízimo. Então, nós temos aí o patriarca Abraão dando dízimo. Então, nós vamos tirar a ideia, né, de que o dízimo surge com a lei, de que o dízimo é uma ideia de Moisés, surge com a lei. Não. Depois nós temos o seu neto, Jacó, que conversa com Deus. Ele tem um sonho, ele se deita, põe a sua cabeça nas pedras, ele tem um sonho, tá bom? De uma escada que liga a terra aos céus, os anjos sobem e descem, e Deus está conversando com ele, mostrando. Quando ele acorda, ele faz um acordo com Deus. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, fizer próspero o meu caminho, esta pedra que me serviu de travesseiro vai ser o quê? Vai ser um altar. Tá bem? Os altares eram erigidos desta maneira, onde o Senhor Deus abençoou, um altar de pedras, e ali colocava-se o nome, tá bem? Para que fosse lembrado todas as vezes que se passasse por ali, lembrava-se dos feitos de Deus na vida deles. E ele disse, além de tudo isto, darei o dízimo de tudo o que eu conquistar. Tá bem? Então nós temos aí dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nós temos Abraão e Jacó, Israel, no caso, depois do seu nome, desse momento aqui na frente, o seu nome será trocado, está em Gênesis capítulo 28, pegue do versículo 18 ao 22, para que você tenha um contexto mais abrangente da ideia de Jacó oferecendo a Deus. Como a lei ainda não existia no tempo dos patriarcas, nós vemos isto como que havia uma obrigação, como as pessoas querem, ou como viram, ou como existiu, como uma obrigação legal, como uma obrigação, como... Não. Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram por amor. Tá bom? O sistema é a palavra que nós mais usamos hoje. Para quê? Para falar sobre ofertas alçadas, que nós falaremos mais adiante. Tá bem? Então, nós temos aqui que o dízimo ele foi praticado antes da lei. Então, eu não posso colocar que a lei, que o dízimo é uma criação da lei ou uma imposição de Moisés. Não, de maneira nenhuma. Tá? Por quê? Porque patriarcas antes disso, eles praticaram o dízimo. Segunda coisa, dentro da introdução, a vigência da lei de Moisés. Obviamente que, como esta questão
eles já tinham em mente, ó, Abraão passa para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó vai ensinar isso para os seus filhos, obviamente, porque nós veremos outra descendência, outros descendentes praticando a mesma coisa, tá? Realizando a mesma coisa. Então Moisés vem, como nós chamamos de lei, Moisés normatiza a questão do dízimo, tá bem? Agora sim o dízimo entra para fazer parte da lei. Mas o interessante disto é que não é somente visto como um caráter legal. O dízimo não é visto como um caráter legal. Tá? O dízimo ele é normatizado, ele vem fazer parte das normas, né? Eu coloquei, né? O que é uma norma? O que é uma norma? Uma norma eu coloquei aqui assim, ó, pode ser mais ampla a norma, mais ampla e abrangente do que a regra, abrangendo um conjunto de regras e padrões e pode envolver aspectos especiais, sociais, culturais ou técnicos. Pode ter um caráter mais flexível e menos formal do que as regras, com sanções menos explícitas em alguns casos. Isto é norma, tá bem? A regra geralmente, refere-se a uma diretriz específica e detalhada, frequentemente com consequências claras para o seu descumprimento, e também pode ser mais rígida e mais formal, lógico, com sanções definidas, quer dizer, o preço a ser pago é mais definido do que na norma. Então, eu resumi aqui o seguinte: a norma pode ser mais ampla e abrangente, tem um caráter mais flexível e menos formal, com sanções explícitas. Tá bem? Menos explícitas. E a regra, diretriz específica e detalhada, como se fosse uma regra do futebol, uma regra de trânsito, tá bem? Então, ela detalha com consequências claras, quer dizer, você deixou de cumprir, isto vai acontecer invariavelmente, quer dizer, é algo claro, está explicitado, para o seu descumprimento. E a regra, geralmente, ela pode ser mais rígida e mais formal do que a norma. Tá bem? Porém, quando nós olhamos para estes dois termos, interessante, veja, em geral, regra e norma são frequentemente usados como sinônimos para descrever um padrão ou diretriz que guia o comportamento ou estabelece limites em um determinado contexto. Tá bem? Mas aí tem essas definições. No entanto, algumas distinções podem ser feitas dependendo do campo de estudo. Tá? Como nós ouvimos bastante a questão de norma e regra no Novo Testamento acerca deste assunto, eu achei interessante trazer as suas definições. Tá bem? Então, a norma, veja, ela tem um caráter mais flexível, ela é mais ampla e abrangente, é menos formal, com sanções menos explícitas. Já a regra, como dizem, né, aquela brincadeira, geralmente nos canais de vídeo, a regra é clara, Fez, paga. Aliás, fez, não paga. Fez, cometeu, paga. Porque está escrito assim. Veja, uma diretriz específica e detalhada, com consequências claras para o seu descumprimento. Pode ser mais rígida e mais formal do que as regras. Tá bem? Então vamos lá. O que Moisés faz? Ele pega esta questão que já vem dos patriarcas, ele simplesmente normatiza, ele coloca na lei para quê? Para que o povo pudesse contribuir. Aí você me pergunta, mas o que é que eles faziam? Outra coisa também é a questão do dinheiro. Ora, o dinheiro sempre, que muitas vezes nós vamos ver a questão do escambo, né? Trocar um produto por outro, mas outras nações, outras potências do tempo já existiam a sua forma de compra e de venda baseada vamos chamar de papel moeda, no dinheiro, baseada no dinheiro. Então, outra questão relativamente mal entendida é a questão de que o dinheiro vai começar a existir, a forma de comprar e de vender vai começar a existir só no Novo Testamento. E não é verdade isso. Tá? Não é verdade.
Tá bem? Então, com a vigência da lei, Moisés faz o quê? Ele normatiza o dízimo para as suas finalidades. Quais eram as finalidades do dízimo? Vamos lá. Sustento de obreiros, no caso, os obreiros da igreja do Antigo Testamento, cuidado com o pobre, cuidado com os pobres, as viúvas e os órfãos, e a celebração, quer dizer, o culto, a celebração diante de Deus. Veja, então, que aquilo que o povo trazia servia para cultuar a Deus. Então, nós vemos a normatização e também a terceira ideia, que é o dízimo como parte do culto, da religião, da piedade do povo. O dízimo não era algo mecânico, assim também como não é nos dias de hoje. Tá bem? Quando olhamos para o Antigo Testamento, então nós vamos ver que, veja, os patriarcas praticaram, né? Nós demos 2 exemplos aqui, Abraão e Jacó, antes da lei. Com o advento da lei, com a vigência da lei de Moisés, Moisés normatiza este tipo de oferta, esta contribuição, tá bem? Para as finalidades que nós citamos, está lá o sustento, no caso dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos levitas, tá bem? Nós vemos também que os pobres, os desamparados, as viúvas, os órfãos, eles também eram supridas suas necessidades com o dízimo que era trazido e também o culto, né, a celebração, o culto diante de Deus. Nós vamos ver, quando nós estamos lá, nós vemos que animais eram sacrificados, nós vemos o pão, os pães da proposição, nós vamos ver o azeite que precisa, um azeite especial para o menorá, para o castiçal, para o candeeiro, o candelabro. Quando nós vamos mais adiante, nós vamos ver ali o altar do incenso, não pode ser aquele incenso que todo mundo usava, escolhia o perfume para sua casa, não, era específico, todas essas composições são dadas por Deus a Moisés. Quando nós entramos no Santo dos Santos, aí sim nós vamos ter ali a arca do concerto, né, a tampa do propiciatório, o propiciatório, que é a tampa da arca, e a manifestação de Deus, onde, neste lugar, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para oferecer. Então vejam bem que a ideia também do dízimo, já no Antigo Testamento, não é que era algo autômato, mecânico, sabe, sem nenhum tipo de expressão religiosa, um sentimento de amor, de responsabilidade, de maneira nenhuma. Por quê? Porque passou a fazer parte do culto. Não somente parte do culto, mas também parte da religião dos judeus. Se for, não vai ter jeito. Da religião, tá bem? E também da piedade do povo. Eu sempre falo sobre isto, né? Piedade, da raizinha, né? Pio, quer dizer, aquele que ama o sagrado, que respeita o sagrado, que coloca o sagrado em primeiro lugar na sua vida. Então, veja, não era só uma questão de trazer todo mês 10% daquilo que ele tinha, de tudo que ele conseguia. Não era somente isso, mas eles viam como parte do culto, a forma de adorar a Deus, de exaltar a Deus, de magnificar a Deus. Também da religião, passa a ser parte da religião dos judeus, tá bem? E da piedade do povo. Aqui nós vamos para um âmbito muito mais espiritual, porque às vezes nós podemos ver o culto como uma parte mecânica. Sabe, quando a gente sai de casa e diz, já até sei, vai cantar 3 hinos, vai fazer 3 hinos da harpa, vai fazer a leitura oficial, depois vai dar oportunidade para os grupos, e depois faz isso, aí prega, canta o hino, recolhe as ofertas, prega, o pastor dá os avisos, quer dizer, a pessoa já sai de casa com aquela preconcepção do que vai acontecer. Tá? Mas não é esta a ideia do culto. Tá bem? Talvez alguns religiosos pensem desta maneira. Tá? Mas, principalmente, veja, aqui já vem para dentro, para a alma da pessoa, daquele que está servindo a Deus, tá? Como parte da piedade do povo. Quer dizer, não é algo mecânico. Tá bom? Vamos mais adiante, nós podemos dizer. Aí você diz, depois de tudo isso, irmão Maurício, tem no Novo Testamento um texto que deixe claro que o dízimo... No Novo Testamento não existe uma ordem direta. É daqui que vem, lembra que eu falei que a continuidade e a descontinuidade,
Tá, nós vamos falar sobre isso. Tá bem? No Novo Testamento, nós não vamos ver um versículo específico, dizendo para trazer todos os dízimos, como Malaquias e outros do Antigo Testamento. Não, não tem. Eu seria, e todos os que eu vi e ouvi, tudo que eu li, ninguém se atreve a fazer isto, porque seria leviano. Tá bem? Então, existe uma ordem direta no dízimo, como norma, como regra, como eu já expliquei. Tá bem? Não, não tem. E nós vamos explicar já por quê. Então, o dízimo é um sistema bíblico de contribuição para nós no período do Novo Testamento. A primeira vez, alguns vão dizer, não é um sistema bíblico no Novo Testamento. Por quê? A ideia de que ele faz parte da lei, Jesus Cristo cumpriu. Ele não veio para anular a lei, ele veio para cumprir, ele não veio para abrogar, ele veio para cumprir. Tá bem? Então, como o dízimo faz parte da lei, Jesus Cristo cumpriu a lei, beleza. Então, não preciso mais dar o dízimo. Podemos pensar assim? Alguns podem pensar assim? Podem. Tá? Outros vão dizer, é um sistema bíblico de contribuição? Sim. Porém, dentro deste sim, existem alguns equívocos, alguns exageros. Por quê? O dízimo ele é obrigação e tal, e quem não der, aí entra gafanhoto, entra isto, maldição, papapá, exclusão. Quer dizer, isto é exagero, isto não existe. Tá bem? Então, veja, vamos ficar no sim e no não, e eu já expliquei o porquê. Então, alguns vão dizer que não é um sistema bíblico de contribuição para o Novo Testamento, porque fazia parte da lei, e o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei. Nós vimos pelo patriarcado que o dízimo não é, ele é antes da lei, ele vem antes da lei. Tá bom? Sim. Vamos pensar desta maneira? Vamos. Por quê? Veja, apesar de a maioria de nós pensarmos assim, os exageros vão acontecer. Não, é um sistema e quem não contribui vai pagar, tem que ser penalizado, punido. Isso vem um monte de regras antibíblicas, tá? Antibíblicas, que acabam prejudicando também esta ideia, sabe? De forçar, trazendo a ideia de forçar o cristão do Novo Testamento a contribuir com o dízimo. Então, vamos mais adiante. Qual a convicção? Então, a convicção que é um sistema normal de contribuição nas igrejas cristãs. Aí você vai ficar bravo comigo. Aí eu vou lá, mas me dá mais 1h30 que eu vou te explicar. Tá bem? Então, a convicção é de que é um sistema normal de contribuição das igrejas cristãs. Porém, veja, que não vem com, mas sem o caráter da lei, sem o caráter da normatização. Por quê? Jesus cumpriu a lei. Tá bem? Mas o dízimo não faz parte da lei. Então, nós temos a ideia de que é um sistema normal de contribuição nas igrejas cristãs. Sim, mas sem pensar no caráter legal, quer dizer, no caráter da lei, no peso, na obrigação da lei. Porque aqui virou tipo, quando vem a vigência, vem praticamente a ideia de um imposto. Um imposto que os judeus tinham que pagar. Para quê? Porque fazia parte, não somente do culto, mas faz parte da religião. Agora, como nós vemos aqui, alguns contribuíam pela piedade, pelo amor a Deus. Quando nós vemos esta ideia, é esta ideia que nós queremos trazer. Veja, é um sistema normal de contribuição nas igrejas, porém sem o caráter da lei, sem a normatização que trouxe dentro das regras consequências claras por seu descumprimento, que pode ser rígida e formal. Tá bem? E também não vamos vê-lo também, talvez, ou não, como uma norma, pode ser mais ampla, abrangente, tem um caráter mais flexível, menos formal, tá bem? Então, formal, lei, legal, forma, formal, formalismo. Então, quando falamos do dízimo no Novo Testamento, nós estamos falando que é um sistema legal de contribuição nas igrejas cristãs. Tá? Porém, este legal não tem nada a ver com o legalismo, com a lei, com a normatização de Moisés. Mesmo porque a lei, veja, o que acontece?
Tá? Nós vamos entrar aqui dentro dos primeiros cristãos. Tá? Porque o que acontece? Agora nós vamos falar sobre a continuidade e a descontinuidade de muita coisa do culto, da lei de Moisés, tá bem? E de alguns costumes que os judeus tinham. Então nós vamos falar sobre isso, entrando nisto por agora. Tá? Já falamos sobre Abraão, Melquisedeque, falamos sobre Jacó, tá bem? Que oferece o dízimo. Então nós vamos falar agora, entrar mais especificamente no Novo Testamento. Tá bem? Os primeiros cristãos. O que foi que nós dissemos? Que os primeiros cristãos, obviamente, quando ainda Paulo pregador dos gentios, ele não está. A visão primordial, ele veio para os seus e os seus não receberam. Quem eram os judeus? Então, como eu disse, praticamente aí, vamos colocar, tá, para não sermos tão. 90%, mais de 90% das conversões eram de judeus. Então, onde está a ideia da continuidade e da descontinuidade? Veja, existiam coisas que eles já vinham fazendo. Os judeus já vêm fazendo, já vêm praticando o dízimo. Aí agora, os judeus são os primeiros a se converterem ao cristianismo. Tá? Nós vamos ver as lutas, os problemas que os apóstolos têm por causa de judaizantes, por causa disso, porque a maioria eram judeus. E, obviamente, como judeus, alguns não estão convertidos, eles vão tentar macular, vamos dizer assim, o cristianismo, com alguns elementos, porque esses elementos agora vão ter a sua descontinuidade. Tá? Vamos ver lá a disputa de João com os judaizantes, de Paulo. Qual era? Eles queriam circuncidar os meninos de 8 dias de vida. Tá bem? Mas nós sabemos que a circuncisão, o que ela é? Ela é uma figura, um tipo de compromisso de que aquela criança estava sendo agora colocada, ela estava sendo inserida no contexto do povo. Agora ele faz parte do povo judeu, tá bem? Porque ele tem uma marca na carne. O Novo Testamento traz a marca no coração. Então, veja, algumas coisas foram descontinuadas, os sacrifícios, a forma de direção do culto para os homens, como nós vemos lá os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Agora a igreja é o sacerdócio universal. Tá bem? Então nós vamos vendo algumas descontinuidades. O sacrifício de animais não precisa, porque Jesus Cristo foi sacrificado de uma vez por todas. Ele sobe, né, ao altar de sacrifício, ele vai para a cruz, ele oferece a sua vida como sacrifício. Então nós temos aqui, vamos para a ideia da continuidade. Quem é que vem formar a base da igreja? São os judeus. Obviamente, alguns ensinos que vão fazer parte da continuidade daquilo que eles já praticavam no Antigo Testamento, eles não precisa ficar batendo nessa tecla, porque era algo que eles já tinham costume. Então, alguns costumes foram mantidos, como eu estou dizendo aqui. Tá? Os primeiros cristãos eram judeus, tá? Que mantiveram alguns costumes. Nós vamos ver Pedro subindo 3 vezes na oração. Era o costume 3 vezes por dia, manhã, tarde e ao comecinho da noite, para orar. Então, isso tudo está vindo do Antigo Testamento. Veja que os discípulos não precisam ficar batendo nesta tecla. Não, eles mesmos, Pedro e João, estão agora na Porta Formosa, num determinado horário prescrito, vamos lá, trazido, não, mas antes disso, mas vamos colocar aqui como também da lei, que não foi extirpado, não foi tirado do costume judaico. Então, eles mantiveram alguns costumes, nós vamos vê-lo. Paulo, não por culpa dele, mas tem que discutir com alguns, principalmente que ele começa a levar consigo a Marcos, né? Ele começa a levar consigo alguns obreiros agora que não são judeus, e os judeus querem que eles pratiquem alguns costumes, principalmente para entrar, né, nas sinagogas, na sinagoga, sim,
nós vamos ver sinagogas e isto e aquilo. Então, Paulo, ele fala, vamos fazer. São coisas que não vão interferir no cristianismo, não vão macular. Lembra que nós temos as regras para o Novo Testamento em Atos capítulo 15. Tá bem? O Concílio de Jerusalém. Então, eles mantiveram alguns costumes. E, obviamente, não precisava ficar batendo nesta tecla todos os dias. Se eles mantiveram seus costumes, nós vamos ver Jesus Cristo conversando com eles e nós vamos entender o que está acontecendo. Tá bem? Mas eles mantiveram algumas, deixaram práticas exigidas pela lei, tá? Que nós chamamos de tipo. Do tipo, do qual o Novo Testamento é o antitipo. Tá bem? Então, veja, deixaram práticas exigidas pela lei. Mas o dízimo é antes da lei. Tá? Vamos pensar nisso. Outra coisa, não se lê que os apóstolos ensinaram a abolição do dízimo. Você não vai ver. Aqui, algumas vertentes teológicas, o que ele vai falar? Ele vai trazer o benefício do silêncio. Quer dizer, se a Bíblia não fala, se a Bíblia não fala nem que sim, nem que não, tá? É isso, nós temos a ideia da continuidade. E você realmente não vai ver isto acontecer. Tá? Nós não vemos os apóstolos dizendo não tragam mais o dízimo, não faça mais isso, não faça mais aquilo. Por quê? Vamos lembrar a ideia de continuidade novamente. Então, veja, fazia parte do culto, da religião e da piedade. Veja, judeus estão se convertendo. Obviamente, eles vão trazer. Porém, algumas práticas exigidas pela lei que tipificavam, estas foram abolidas. Por quê? Agora elas estão sendo cumpridas no Novo Testamento. Lembra que eu falei de Hebreus, e isto, aquilo? Então, o sacrifício de animais. O que tipificava? O inocente morrendo pelo pecador. O que nós temos? Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo de número 29. Quando ele olha para Jesus Cristo numa das, não sei qual das bandas do Jordão, mas ele está batizando, ele olha e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você diz assim, mas aonde está esta questão? Abraão conduziu Isaac para ser sacrificado. Deus coloca Abraão à prova. E o menino vai constantemente pelo caminho perguntando, nós temos o cutelo, nós temos a lenha, tá? Nós temos tudo isso aqui, mas e o cordeiro, papai? Quem quer, né? O cordeiro. Cadê o sacrifício? E o que Abraão responde? O cordeiro para si, Deus proverá. Pronto, está aqui primeiro em João capítulo 1, versículo 29. Ele levanta a sua cabeça, olha para uma das bandas do Jordão e diz, eis o Cordeiro de Deus, respondendo a pergunta de Isaac. Porque foram milhares, centenas de anos, centenas de anos, essa pergunta sem resposta. Muitos cordeiros foram sacrificados, muitos animais no Templo de Salomão, na reforma do templo, com Neemias, Esdras, Zorobabel, a reforma também, quando Herodes está reformando o templo para agradar os judeus, muitos animais foram sacrificados, mas nenhum satisfaziam a pergunta de Isaac. Porém, veja, quando João Batista vê Jesus Cristo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Que coisa maravilhosa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja, aquilo que era tipo é uma coisa. Isso aí foi abolido, por quê? Porque, veja, agora está sendo cumprido no Novo Testamento. Já quando olhamos para o ensino apostólico, e até Cristo nós vamos ver também, não se lê em nenhum lugar que eles ensinaram a cessar a prática do dízimo, mesmo porque a finalidade do dízimo era o quê? Sustenta agora no Novo Testamento. Continuam os obreiros dignos do seu salário, a evangelização, tudo isto era feito com o quê? Com a contribuição das igrejas, tá? Com a contribuição dos irmãos. Contribuição. Por quê? Quando nós falamos, vamos lá, provocar. Às vezes a pessoa fala assim, mas é o que eu sentir. É o que eu senti. Quem que ganha 10 mil reais e sente no coração, raríssimas exceções, tá bem? Que sente no coração de dar aí 20%. Não estou falando agora de dízimo, estou falando de sentir.
Tá? Quem sente no coração de fazer 12 prestações, 12 parcelas, o voto, que é também o costume no Novo Testamento, continua a questão do voto. Vou fazer um voto 12 meses, eu ganho 10 mil, o dízimo seria 1.000. Mas eu vou fazer aqui porque eu senti no meu coração 12 prestações de 3 mil. Se é amor, há aqueles que deram, né, tudo. Nós acabamos de aprender que Barnabé, mesmo estando na obra missionária com Paulo, Barnabé é um dos sustentadores também. Vende propriedade e entrega nas mãos. E nós vemos também, em contrapartida, Ananias e Safira perdendo sua existência porque simplesmente tentaram brincar, mentir com aquilo que eles achavam que estava certo para eles. Tá? Então vamos lá. Os discípulos eles não batem nesta tecla porque são judeus que estão vindo convertidos. Já tem o costume de serem dizimistas, já tem a norma, isso já fazia parte do culto do Antigo Testamento, agora vai fazer parte do culto do cristão do Novo Testamento, tá? Nós vemos aí fazendo parte da religião, e agora eles estão no cristianismo, eles vão trazer, e a piedade que independe do culto e da religião. A piedade é aquilo que está no meu coração. A gente gosta muito de usar esse termo, mas agora é o que está no meu coração. Mas o que é que está no nosso coração? Será que nós temos um coração naturalmente bom para pensarmos coisas boas na questão de sustento de obreiros? A primeira coisa já vem aqui, né? Pronto. Não, porque eu aqui estou sustentando aquele folgado, tá isso, agora é ele, a família, não sei o quê, pronto, já vira um angu de caroço. Tá? E a evangelização também. O cuidado com os pobres, que nós vemos uma assistência social, pobres, viúvas e órfãos. Tiago, veja que a ideia desta contribuição vem com Tiago e ele diz o quê? Onde está a verdadeira religião? Sustentar, socorrer o quê? Pobres, viúvas, órfãos, e os estrangeiros que passam por sua porta. Nós vemos isto constantemente nas Sagradas Escrituras. E a ideia da celebração do culto do Antigo Testamento agora vem para o Novo. Por quê? Óbvio, precisa comprar. Precisa comprar. E muitas vezes nós falamos de determinadas situações, quantidades, porcentagem, isto, aquilo, mas não temos sequer a menor ideia do que é necessário para que a instituição chamada igreja, o órgão chamado igreja, do que ela precisa para se manter, tá bem? Para manter pelo menos um mínimo de qualidade, tanto para o sustento dos seus obreiros e da evangelização, no cuidado da assistência social com pobres, viúvas e órfãos, e a celebração do culto, manter um culto que não é né? Geralmente é uma quarta, uma sexta, um domingo de manhã, um domingo à noite, e isto e aquilo, e isto vai despesa, tá bem? Agora imagina o pastor ter que ficar toda vez tocando, pedindo, né? Para que se alguém sentir no coração, ora, meus irmãos, nós vemos isto na coleta das ofertas, quando a salva passa, né? Quando o gasofilácio é posto. Ora, se nós tivéssemos tanto amor assim, né, talvez algumas outras coisas seriam abolidas. Jesus Cristo tratou da questão do dízimo. Veja, Jesus não proibiu o dízimo. Assim como ele fez com muitos mandamentos, tá? Veja, ele vai dizer aqui, não vou entrar nessa questão agora, vamos dar outros exemplos. Então, o que é que Jesus faz? Ele corrige. Veja, se você desejar a mulher do próximo, é o mandamento, não é? Não desejarás a mulher do teu próximo. Jesus Cristo disse, se você pensar, você já prostituiu com ela, você já adulterou com ela. Então veja que o Senhor Jesus Cristo, ele não abroga, tá? Ele não extirpa, ele não anula, ele não acaba. Ele simplesmente faz o quê? Ele melhora, ele corrige a maneira de fazer aquilo. Tá? E isto em todos os mandamentos. E quando nós olhamos para o dízimo, é a mesma coisa. Tá bem? Veja, do grego apodekato, ele coloca aqui que o dízimo ele corrige a maneira. Ele fala assim, vocês estão usando o dízimo como forma de salvação, de melhora, de barganha com Deus, nós vamos ver mais adiante, e uma infinidade de coisas, mas não é esta a ideia do dízimo. Faça isto sem fazer aquilo.
Veja, Jesus não proibiu o dízimo na hora que ele falou da hortelã, do coentro, do cominho. Não, ele simplesmente disse, olha, vamos pensar diferente. Tá? Faça isso que vocês estão fazendo, continuam fazendo, continuidade, continuam fazendo, mas não se esqueça do resto. Por quê? Alguns até pensam que é simplesmente chegar lá com 10%, pronto, acabou. O resto, ele não está nem aí. Tá? Esquece da questão da piedade, do interno, da alma, daquilo que vem de dentro. Tá bem? Então, Jesus Cristo não proíbe, não há nenhuma proibição de Cristo ali quanto ao dízimo. Pelo contrário, ele melhora a maneira de dar o dízimo. Ele melhora, ele diz, olha, precisa de tudo isto aqui? Precisa, mas também precisa, veja, da tua piedade, que você seja um cristão melhor, que você seja uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa que dê exemplos, que você... Não é simplesmente a questão do dinheiro, mas o Senhor não diz para de fazer isto e começa a fazer aquilo, de maneira nenhuma. Tá bem? Dentro da ideia de continuidade, de continuação, Jesus recebeu, Hebreus 7, de 1 a 10 vezes. Eu falei que a carta escrita aos Hebreus, ela é o quê? Ela é a explicação dos tipos do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E ele diz assim, 7, de 1 a 10, ele vai dizer que Jesus recebeu o dízimo em Abraão. Veja que ideia interessante. Tá? Quer dizer, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, mas Jesus Cristo é da linhagem de Abraão. Tá? Ele é da linhagem. Então, aliás, recebeu o dízimo de Abraão. Como sendo quem? Melquisedeque. Tá? Algumas particularidades da vida de Melquisedeque, tá? Principalmente o seu surgimento, o seu desaparecimento, tá? O ele ser rei de justiça, o ele ser rei de Salém, nós vamos ver que Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo. Então, Jesus recebe o dízimo de Abraão na pessoa de quem? Na figura de quem? De Melquisedeque. De Melquisedeque. Tá bem? Então, os tipos, agora eu não preciso mais da figura de Melquisedeque, porque eu tenho o Filho de Deus, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida. Tá? Então, veja a outra ideia no Novo Testamento, que interessante. Jesus recebe o dízimo de Abraão. Como? Na pessoa de Melquisedeque. Tá? É uma ideia de continuação, de continuidade. Veja, aqui ele já traz a ideia novamente de que esta prática ela não foi abrogada, ela não foi retirada, não foi proibida. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, como todos os mandamentos, ele aperfeiçoou estes mandamentos. Tá bem? Já estamos aí há 1 hora e vamos agora para a segunda parte, vamos dizer, para a lousa. Tá bem? Então, Jesus recebe dízimo. Está lá, Hebreus capítulo 7, versículos de 1 a 10. Então, o dízimo, veja, no Novo Testamento, não é lei, mas é graça. Graça. E nós falamos bastante sobre isto, né? Norma, regra, o que eu senti no coração. É perigoso esse negócio de sentir no coração, mesmo porque o nosso coração não é tão bom assim. Aliás, não é bom de nenhuma maneira. Tá? Então, a conclusão que nós chegamos na primeira parte: dízimo não é lei. Dízimo é graça. Dízimo é graça. Tá bom? Vamos para a segunda parte. Vamos balançar o mínimo possível dos irmãos, cuidado para não ficarem tontos. Tá bem? E nós vamos para a segunda parte, onde nós falamos que estamos trazendo a ideia não somente pentecostal, mas todas, né, tem até um determinado ponto em que o reverendo ele diz assim, não somente eu, não somente o pastor, mas todas as igrejas da nossa denominação têm esta maneira de pensar, esta convicção. Tá? Então vamos lá. Dentro da enciclopédia, veja, a bibliografia está aqui, tá? A Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, volume 1, edição de Vida Nova. O que nós trouxemos para cá? Antes dos tempos do Código Deuteronômico, os dízimos eram usados nas celebrações da festa. Está em Amós, capítulo 4, versículo de número 4. Tá bem? Veja a continuação. Ele vai copiar lá do patriarca, ele vai trazer a ideia, tá bem, de um determinado lugar, de uma determinada altar, de uma determinada festa cultual,
também quer dizer uma festa, um culto festivo, ou uma festa, um culto em forma de festa, um culto festivo, também, mas isto, veja, antes do Código Deuteronômico, que é a lei de Moisés. Que é a lei de Moisés. Você pode ler em Amós capítulo 4, versículo de número 4. Tá bem? Então, prestando bastante atenção. Agora nós vamos trazer fontes extra-bíblicas. Tá? Nós temos aqui o dicionário, então, a enciclopédia, nós temos aqui, agora, aqui nesses dois pontos, nós temos a ideia pentecostal, tá? Dentro das duas maiores ramificações deste movimento. Tem um escrito chamado Didaquê, tá? Que foi escrito aí por volta do século II, do segundo século, tá? Erroneamente atribuído aos apóstolos, porque quem escreveu foram os pais da igreja, quer dizer, os apóstolos aprendem com Cristo, os pais da igreja agora são os discípulos dos apóstolos, tá bem? Foi escrito, Didaquê foi escrito, tá? Não serve como doutrina, regra, norma, fé, prática, mas serve como referência, quer dizer, para que nós tenhamos ideia de como era o funcionamento. Eles procuram reproduzir no Didaquê as ideias, o comportamento, a forma de culto, isto, aquilo, referências para que a igreja continuasse praticando. Por quê? Porque estes pais da igreja aprenderam com os discípulos, ou os apóstolos, vamos dizer assim. Então, o Didaquê preceituava que as primícias, também outra ideia, as primícias já são as primeiras coisas, de que tudo que era trazido para Deus não pode ser as últimas coisas, não pode ser o resto, quer dizer, não pode ser o meio, tem que ser a primícia, a primeira parte, o que for colhido primeiro, o que nascer primeiro, o que for conquistado primeiro, fossem dadas veja, as primícias fossem dadas do dinheiro, isso nós estamos falando do Didaquê, tá? Das roupas e de todas as suas posses. Capítulo 13, versículo 7. Então, veja, eles estão replicando o que eles aprenderam. Tá? Replicando o que eles aprenderam dentro da ideia da continuidade e da descontinuidade. O que já foi, já foi. O que é, ainda continua. O que era, continua sendo, algumas coisas. Então, ele traz aqui a ideia de que as primícias, elas deveriam ser dadas do dinheiro. Veja, a ideia de dinheiro, como eu já disse, ela não é só do Novo Testamento. Antes do nascimento de Cristo, já se cunhavam moedas com a face, sei lá, de imperadores, de reis, disto e daquilo. Tá bom? Então, talvez, às vezes, a gente fica preocupado, um pouco mais preocupado, que a gente fica na questão do dinheiro, né? Então, veja, está aqui. Ó. Começo do segundo século, Didaquê, escrito pelos pais da igreja. Como nós já dissemos, a maioria considera errado atribuir esses escritos aos apóstolos, porque não foi, tá? Mas pelos pais da igreja. Não serve, o nosso único livro de regras de fé e de prática inerrante, é a Bíblia Sagrada. Tá bem? Aqui é como se fosse um manual, um extra bíblico, trazendo qual eram os costumes, como era feito, a forma de se manter, de comportar, de trabalhar, de cultuar a Deus, um livro de regras. Tá? Mas, como referência, tá? Aquilo era usado. E também, na realidade, eu ouvi, uma das grandes referências teológicas também, que eu gosto de acompanhar, veja, ele traz a ideia também de que a partir daqui começa a surgir também algumas heresias, algumas distorções, a igreja começa a se desviar. Tá? Então, não vou citar o nome, mas, se precisar, mas se você procurar, você vai encontrar tudo isto no dicionário, o Novo Dicionário da Bíblia, da edição Vida Nova. Então, ele traz, eu extraí dele as 3 questões a considerar na questão do dízimo. Tá bom? Aqui eu estou tratando agora como algo que eu já tenho, já entendi, já acostumei. Vou fazer ou não, se eu quiser. Ora, nós vamos ver aqui, é seu, tudo é seu. O orçamento é seu,
que você faz o que você quiser. Aqui, os daqui para cá, eu já estou trazendo como uma ideia já firmada, tá? Como uma ideia já exposta. Se vai fazer ou não, isso já não é com a gente. Então, o dicionário ele vai trazer, no volume de número 1, lógico, você vai procurar lá dízimo, né, na letra D. Então, vai estar ali, 3 questões a considerar. Primeiro, sobre o que foi requerido que os judeus pagassem o dízimo. Sobre o quê? Então, nós já vimos que era sobre tudo. Era o gado miúdo, o gado vácuo, era o gado, era da plantação, era disto, era daquilo, até os despojos de guerra, nós vemos então Abraão dando dízimo de despojos de guerra. Então a ideia mental, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa e trabalhar alguns anos com ela na cidade, não na minha cidade natal, mas a cidade que eu passei boa parte da minha vida. Ele simplesmente, como ele não tinha leitura, ele falava, mas o que é isso aqui? Ele começava a mostrar para um pastor, presidente, muito amigo meu também, e o pastor era o tesoureiro dele, não o pastor da igreja dele, ele congregava na nossa igreja lá em Mauá. Tá? E ele falava, o que é isso aqui? Fulano, não vou citar o nome. Né? O que é isso aqui? Ele falava, é a cesta básica. Ele fala, tira o dízimo. Isso aqui é o salário, tira o dízimo. Mas você já tirou do salário, vai tirar para a cesta, não interessa. O que ele visse na folha de pagamento, ele mandava tirar o dízimo. Tá? Então, sobre o que foi requerido, sobre tudo, sobre todas as coisas que pudessem, que fizessem parte, que viessem para a vida do judeu, o Senhor disse, você vai trazer Moisés, instituiu Moisés, normatizou também a ideia do dízimo, que já vinha sendo praticada pelos patriarcas, ele normatiza, ele coloca na vigência, ele coloca dentro da lei, como uma lei agora, tá? Que Jesus ele cumpre a lei e agora a nossa convicção de que é uma contribuição normal nas igrejas cristãs, porém sem o caráter legal obrigatório da lei, mas é o sistema de contribuição. Tá bem? Então ele pergunta sobre o quê? Primeiro, sobre tudo. Segundo, para quem eram pagos os dízimos? Óbvio, hoje nós temos os tesoureiros, né? Você entrega o dízimo para a maioria das vezes a gente coloca na salva, e obviamente que depois de recolhido, ele vai para a tesouraria da igreja. Tá? Quando não tem culto, a pessoa está passando por ali e entrega para o tesoureiro diretamente. Hoje tem o tal do QR Code, tem o tal do Pix, tem o tal do QR Code, né? Eu não vou falar inglês, não, que é estranho. QR Code e tal, e assim sucessivamente. Mas no Antigo Testamento, quem era pago os dízimos? No Novo Testamento, para quem é pago os dízimos? Obviamente, para aqueles que eram responsáveis pela manutenção das ofertas, de tudo que entrava para a manutenção, veja, do culto, da religião e também da piedade. Tá? Então, era entregue para o sumo sacerdote, para os sacerdotes, para os levitas. Tá? Nós vemos para a página agora do Novo Testamento, vai ser entregue, obviamente, para o responsável, tá bem? A questão do tesouro, né? A questão do tesouro. E nos nossos dias, agora, mais propriamente dito, alguns já têm a comodidade do QR Code e do Pix. Tem alguns querendo tomar a ceia também, desse brincadeira. Mas aí já não dá, né? Já tem que ser uma coisa presencial. Então, para quem era pago? No segundo dicionário, era pago para os responsáveis. Vamos reduzir assim: responsáveis pelas ofertas, pelos dízimos e pela manutenção destas ofertas. Que nós vamos ver algo interessante. Onde é que os hebreus deveriam ofertar seus dízimos? Quer dizer, ele devia levar para onde? Hoje há aquela ideia de alguns que não têm a ideia que não precisa dar o dízimo, mas esses também têm a ideia que precisa, mas é equivocado. Quem faz a manutenção do dízimo é ele faz o que ele quer, ele distribui, ele reparte, ele compra, ele vende. Então, veja que desde o princípio, onde é que os hebreus deveriam ofertar seus dízimos? Obviamente, no templo, obviamente, nos lugares de manutenção, né? O tabernáculo, o templo, também, e assim sucessivamente. Nós vamos ver historicamente todo tipo de oferta indo para as mãos dos responsáveis pelo culto, dos responsáveis. E, obviamente, esses responsáveis tinham um local para ficar, que era o lugar de culto.
tá? Antes do Templo de Salomão, nós temos os tabernáculos, o tabernáculo móvel que Deus dá as medidas a Moisés e ele vai construir. E depois Salomão constrói o templo, que é derribado, depois Neemias, os principais, né? Neemias, Esdra, Zorobabel, eles vão reedificar com os judeus que vêm dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, e agora eles vêm com este desejo de reedificar, tá? A Terra Santa, começando, obviamente, tudo que o judeu ele ia fazer, uma restauração, uma reconstrução, ele começa pelo tabernáculo, ele começa pelo templo. Tá bem? Então, nós temos aqui o dicionário. A lição que nós vamos falar agora, lições bíblicas CPAD do terceiro trimestre de 2022, ele vai nos trazer algumas ideias. Eu peguei os pontos principais dessa lição, obviamente, senão nós ficaríamos aqui 2, 3 horas. Tá? Então, o dízimo ele está dentro da mordomia. Nós temos mordomia aqui, nós temos despenseiros aqui, tá bem? Nós temos mordomo aqui novamente, já na lição da editora Betel, ou melhor, o livro, né, cujo escritor é o pastor Bispo Abner Ferreira. Tá bem? Então, nós vamos ter essa ideia. Então, a CPAD nos traz essa ideia aqui na lição no terceiro trimestre de 2022. A nossa mordomia, quer dizer, acerca dos dízimos e ofertas, está fundamentada nos princípios bíblicos de gratidão, tá? E da honra com as primícias do que Deus nos dá. Se o Senhor colocou na nossa mão, é para que algo seja feito com ele. Tá bem? E aquele que tem a ideia, o conceito de dízimo, ele já sabe que do que Deus lhe entrega, 10% não é dele. É o que nós vamos ver aqui. 10% não é dele. Quer dizer que ele vai administrar, ele vai praticar a mordomia, tá bem? Ele vai ser um dispenseiro, como? Tendo em vista que tudo que ele deve fazer para a sua vida tem que ser feito com 90%. Tá? Tem que ser feito com 90%. E o que é que nos traz esta ideia? Que a nossa mordomia está fundamentada em quê? Quais os princípios bíblicos? Primeiro, porque somos gratos. Veja, a gratidão, porque Deus nos sustenta, Deus nos mantém. Veja que Abraão ficou tão feliz que ele deu dízimo, sem lei, sem obrigação, sem nada. Ele simplesmente deu dízimo de tudo. Jacó também a mesma ideia, né? Israel, agora ele teve o sonho da escada que liga a terra aos céus, os céus à terra, e anjos subindo e descendo naquela escada. Então, qual é o movimento do coração? É o quê? É retribuir. Veja, não como forma de compensar Deus, como nós vimos na última lição. Não como forma de que nós vamos fazer alguma coisa para ficarmos quites com Deus. Não, veja, nós somos gratos e honrados, nos sentimos extremamente honrados, tá bem? Do que? Com as primícias do que o Senhor Deus nos dá. Então, veja, o fundamento, os princípios bíblicos que fundamentam esta ideia dizimal na nossa vida é o quê? Gratidão e honra. Estou grato por receber de Deus, estou honrado por contribuir com a obra de Deus, voluntariamente, amorosamente, carinhosamente. Amém? Piedosamente. Vamos voltar lá para o Romanos. Piedosamente. A segunda ideia que eu extraí desta lição foi: sua entrega não é barganha, tá, com Deus, nem prática legalista. Vamos lembrar lá do princípio? Parte do culto, né, porque o dízimo fazia parte do culto, parte da religião, da piedade do povo. Não era algo mecânico. Aqui eu trouxe a ideia de um robô. Não é uma coisa que você faz por fazer.
Veja, sua entrega não é barganha com Deus, nem uma prática legalista. Por quê? Já não faz mais parte. Quando Moisés insere na vigência da lei o dízimo, ele já era praticado. Então, o que acontece? Sem o caráter legal, porque Cristo cumpriu a lei, a lei de Moisés, então, agora, porém, o dízimo é anterior à lei. Esta ideia de continuidade, ela vem para o Novo Testamento. Então, veja, nós não temos esta ideia de fazer uma troca com Deus, como eu disse aqui, retribuir, compensar Deus pelo que ele faz na minha vida, e nem uma prática legalista. Veja, não é uma prática legalista. Não é. Esqueça essa ideia de que o dízimo, Moisés inventou o dízimo, o Antigo Testamento, a lei, inventou o dízimo. Não é uma prática legalista. Então, a sua entrega não é uma barganha. Aqui tem aquele que pensa, né? E se eu der 10, então ele vai me devolver 100? De maneira nenhuma. Essa ideia é totalmente, como se diz assim, né? Voltada para o dinheiro. Então, sua entrega não é barganha, troca. Tá bem? Não é um escambo com Deus. Eu dou 10, ele me devolve 50. Não tem nada a ver. Não que a ideia na compensação, mas a fidelidade me dá a ideia de que o Senhor vai cuidar de mim. Não melhor do que o outro que não dá ou que não tem condição de entregar o dízimo. Tá? Que nós não estamos dando, estamos devolvendo esta ideia. Veja, o Senhor vai abrir as janelas dos céus. Tá bem? Até, às vezes, muito mais aquele que quer fazer e não pode. Veja, tem aquele que quer e não pode, tem aquele que pode e não quer, e tem aquele que faz e pode. Ele pode e faz. Tá bem? São 3 ideias, são 3 conceitos diferentes. Então, existe aquela pessoa que ela até quer fazer, mas ela não pode, não tem salário, não tem emprego, mas ela quer fazer. As janelas dos céus estão abertas sobre ela também. Tá? Não estou falando nada aqui de se você não fizer, maldita, isto, aquilo. Nós estamos trazendo a ideia, o conceito. Tá? A terceira, dentro da missão da CPAD, que nós citamos aqui, talvez estranha, assim, né? Quer dizer, a sua estranheza muitas vezes esconde a nossa avareza. Tá? Lembra que eu vou procurar ser o mais elegante possível. Tá bem? Então, muitas vezes, a questão de estranhar está ligada com a ideia do dinheiro. E o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, eu vi também numa palestra em que o reverendo ele disse o seguinte, veja que o Senhor o compara o dinheiro a Mamon. Mamon é um Deus. Se esta linha de pensamento é verdadeira, o que acontece? Sendo um Deus, ele pode nos dominar. Tá? E aí entra o quê? Na questão, Paulo chama de idolatria. Jesus chamou de Mamon. Então, muitas vezes nós estranhamos porque nós temos essa concepção errada de que dinheiro só passa a existir, sei lá, muito tempo depois, muito tempo, talvez só no Novo Testamento. E não. Como eu já disse, algumas nações de grande porte, elas tinham aí já cunhavam suas moedas. Tá bem? Então, muitas vezes, essa nossa estranheza, ela se dá por causa do apego. Não estou falando de todos, não estou falando de quem questionou, de quem fez, porque eu acho assim, a partir do momento em que nós questionamos, é porque nós queremos aprender. Tá? E existem coisas que eu aprendo, eu preciso aprender, mas eu não pratico. E existem coisas que eu aprendo e pratico. Tá bem? Então, a nossa ideia é esta. Tá? Por isso, nós vamos tomar um tempo aí considerável. Tá? Então, muitas vezes nós estranhamos a ideia, nós ficamos meio assim com a ideia, porque, segundo a lição, nós escondemos a nossa avareza. Né? É aquele que tem. Mas, se a pessoa tem a ideia de fazer por amor, sentir no coração, pipipi, acho que a ideia de avareza ela fica mais. Geralmente a avareza para quem não faz, de nenhum jeito. Tá bom? Depois ele vai falar na lição que esta doutrina está fundamentada em Deus como provedor. Quer dizer, eu olho para Deus e Ele é quem me sustenta. É a ideia de Davi.
se eu não me engano, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Ele diz assim: e tudo isso nós só fizemos porque o Senhor fez primeiro por nós. Veja, Davi não podia deixar aquele montante tão grande para Salomão construir o templo se Deus não tivesse feito por ele primeiro. Então a ideia, veja, voltando na pessoa de Davi, do rei, do grande rei Davi, nós vamos ver que o fundamento ele é válido. Tá? A ideia é válida. Por quê? Deus, como provedor, é Ele quem provê, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem garante a manutenção da nossa vida, seja ela familiar, seja ela a manutenção econômica em toda a esfera da nossa vida. Tá bem? Então nós temos a primeira ideia de Deus provendo. Davi disse: se o Senhor não faz, nós não podemos fazer. É uma ideia interessante. Segundo, e o homem como seu despenseiro. Quer dizer, vamos lá para a ideia da mordomia de novo. O que é o despenseiro? O despenseiro é quem cuida da despensa. Aí nós sabemos o que é a despensa. Se ele for uma pessoa descontrolada, o sustento da despensa não dará para o mês. Se ele for uma pessoa muito avarenta, a despensa, a comida vai estragar dentro da despensa. Tá bom? Então veja, a doutrina, que doutrina? A doutrina do dízimo ela é fundamentada primeiro em Deus como provedor. Nós vimos Davi falando isso. Salmo 40, eu sou pobre, versículo 17, eu sou pobre e necessitado. O pobre e necessitado o rei. Mas o Senhor cuida de mim. Quer dizer, ele sabe que toda aquela riqueza dele, ele não a teria se Deus não provesse. Tá? Se Deus não provesse para a sua vida, se Deus não acrescentasse em sua vida. Ele vai se lembrar lá do pastoreio das ovelhas de seu pai, e depois empregado de Saul, e agora ele é o rei, o grande rei de Israel. Tá? É o Meleque, né? David Meleque. Eu ia até cantar um corinho antigo, mas tem aqueles que falam que a gente não sabe, só eles que sabem falar, né? Judaizantes, só eles que sabem falar. Mas deixa quieto. Mas é essa a ideia. Veja, é uma ideia que vem, como ela já vem, ela é continuada no Novo Testamento, então não há como, não era necessário. Tem coisas que não precisa nós ficarmos falando, olha, terça-feira vai ter culto, quarta-feira vai ter culto. Tem gente que está dentro daquela congregação desde quando ela começou o ponto de pregação, agora é a sede, você acha? Então precisa todo dia repetir, horário de culto, dia da escola dominical. Não precisa, porque é uma coisa contínua, está vindo. Tá? Então a ideia aqui da questão da contribuição dizimal já estava inserida no contexto judeu, que é o princípio da igreja. Então, na editora Betel, neste livro do bispo Abner Ferreira, do ano de 2024, As Ordenanças Bíblicas, tá? Nós falamos sobre isso, da editora Betel, eu também fiz o mesmo sistema, extraí aquilo, os resumos mais interessantes à ideia. Então, o princípio básico do dízimo, nós falamos aqui, gratidão e honra, e o bispo, ele lá na editora Betel, quer dizer, a Igreja de Madureira, Assembleia de Deus de Madureira, CPAD está ligada à Assembleia de Deus Ministério do Belémzinho, tá? Belémzinho, que é um bairro da cidade de São Paulo, ali próximo ao Brás, próximo a alguns outros bairros que não vêm em questão. Mas nós vemos aqui, o princípio básico do dízimo é o reconhecimento de que tudo, agora nós temos a ideia aqui, de que tudo vem de Deus como provedor, a ideia aqui é que tudo pertence por direito a Deus e somos apenas mordomos novamente. Tá? Então a ideia aqui é reconhecer que tudo pertence por direito a Deus, tudo é dele. Davi disse, me deu, eu devolvo. Tá? Jacó diz, me abençoa, eu devolvo. Abraão não precisou nem ser interpelado, ele simplesmente entregou o dízimo de tudo que ele havia conquistado. Então, quando nós reconhecemos que tudo pertence por direito a Deus, porque tudo que nós temos não é nosso, foi o Senhor quem nos deu, tá bem? Do que nós fazemos? Nós voltamos à ideia da mordomia, do dispenseiro, do mordomo, do dispenseiro. É aquele momento em que eu vou administrar. Tá bem? Por quê? Outra ideia, veja. Porque o orçamento é seu, tá? O salário é seu. Veja que no início eu já falei que
Não era essa a nossa ideia. Então, o orçamento é seu. Se você gasta mais do que ganha, o problema não é de Deus. É aquela pessoa que chega no final e diz: eu não consegui entregar isto, aquilo que eu havia feito um voto, porque eu gastei. Ora, você tem que entender, tá? Como mordomo, você tem que entender que destes 100% que está na sua mão, 10% não é seu. Quer dizer, daqui você vai ficar com 90%. Tá? Estes 90% vai ser a sua mordomia. É o que você vai administrar tudo que você tem que fazer. Deixa eu cutucar um pouquinho mais, tá bem? Mas esses 10%, da onde que ele vem? Do total, do bruto. Tem gente que espera todos os... Aí que as pessoas ficam mais bravas ainda. Espera de todos os descontos e o que sobrar ele tira o dízimo. Está errado. Paga tudo, né? Tira todas as dívidas dele, aí sobrou. O cara ganha 3 mil, sobrou 300, ele dá 30. Ah, aqui é meu dízimo, 30. Mentira. Então o orçamento é seu. Se você gasta mais do que você ganha, o problema não é de Deus. Tá bem? A outra ideia que nós temos, agora, você vê que eu falei do pensamento, ainda que não com tanta substância e conhecimento, falei de ideias tradicionais, reformadas, pentecostais, tá bem? É por isso que o primeiro livro da nossa bibliografia é a Bíblia. Tá bem? Todas elas estão baseadas, estão alicerçadas na Bíblia. Tá? Estão fundamentadas na doutrina bíblica. Então, o orçamento é seu. Uma outra preocupação, eu já falei também lá na outra parte, que a questão da administração daquilo que você entrega. Existem pessoas que ficam preocupadas. Tá? E a ideia do pastor Abner Ferreira é esta aqui, do bispo. Se os administradores não derem uma destinação justa para os recursos, o problema não é seu. Veja aqui que aqui o problema não é de Deus. Aqui o problema não é seu, é deles. E o Senhor vai pedir contas, assim como pediu daquele que recebeu 4 moedas, 5 moedas, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Ele voltou da sua viagem e agora ele quer o dinheiro. Ele quer o seu investimento. Né? Um dobrou, ele ganhou, foi um servo fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O outro também dobrou e o que escondeu, servo mau e negligente. É o que vai acontecer com os administradores. A nossa função é entregar. Veja que eu falei que a nossa ideia aqui é como se nós já entendemos o que é dízimo. Então, a minha função é entregar. Se aqueles que vão, para quem eram pagos dízimos, se eles vão administrar ou não, bem ou não, isto é problema deles. Tá? Aqui o problema não é de Deus, se você é um esbanjador, se você é um pródigo, tá? Pródigo tem a ideia de esbanjador, tem pessoas que acham que pródigo é porque volta, né? Ixi, faltou um pródigo. Pus o D no lugar do G. Vai cansando. Pródigo. Então, pródigo quer dizer esbanjador. Se você é um esbanjador, tá? Desculpa aqui o mau jeito, não é problema de Deus. Agora, seus administradores são infiéis, não é problema seu. O problema é deles, eles vão se acertar com Deus. Então, faça a sua parte, cumpra com os seus deveres, o Senhor se encarrega da parte dele, tá bem? E qual é a parte dele? Cuidar destes e cuidar desse. Tá bem? Eu acho que, vou colocar como se diz, como uma estreia, para quem quiser ver. Então, nós falamos sobre o cristão e o dízimo. Tentamos. Espero que cheguemos a bom termo e que seja compreendida. Tá? Pelo menos a ideia. Aí, do que você vai fazer com esta ideia ou não, aí já não é problema meu. Tá bem? Não haverá mais debates também sobre isso. Tá bom? Deus abençoe. Tá bem? Existe base, um versículo no Novo Testamento que fale do dízimo? Não. Mas qual é a nossa convicção? Que é um sistema normal de contribuição nas igrejas cristãs. Porém, sem o caráter legal. Vamos levar aí até Abraão. E Abraão, sem lei, sem ordem, sem mandamento, ele simplesmente, porque ama o Senhor, entrega o dízimo. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima, se Deus nos permitir.